A partir de agora, Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Tem lugares que a gente visita e tem lugares que a gente sente. E quem já passou pelas missões sabe que ali existe algo que vai além da história, além das ruínas e além dos registros. É uma sensação difícil de explicar. Algo que mistura memória, espiritualidade, identidade e pertencimento. E talvez por isso tantas pessoas que passam por aqui dizem a mesma coisa. Tem uma energia diferente nas missões. Mas afinal, o que é isso que permanece na gente? E para abrir o nosso cafezinho de hoje, eu trago uma reflexão de Eduardo Galeano que diz o seguinte: a história nunca diz adeus. A história diz até logo. E talvez seja exatamente isso que acontece nas missões. Eu sou Dani Schneider e com o apoio de Corsã, todos juntos contra os vilões de esgoto, Sicredi é ter com quem contar, Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, Ikigai Sushi Bar, Culinária Japonesa e Alta Coquetelaria e Fena Soja 2026, nosso ouro vem do campo. Começa agora o Cafezinho Missioneiro, programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E para essa conversa eu recebo hoje meu amigo, nosso sócio aqui do Cafezinho, José Roberto de Oliveira. O Zé, escritor, pesquisador que vem ao longo dos anos aí se dedicando a compreender as missões para além da narrativa histórica tradicional. Autor de diversas obras sobre experiências jesuítico-guarani, ele traz agora o livro Os Espíritos das Missões, a Energia Histórica Viva. Uma pesquisa profunda aí que busca traduzir algo que muita gente sente, mas nem sempre consegue explicar. Um olhar que une história, cultura, espiritualidade e identidade e que propõe enxergar as missões como um território vivo. Zé, que prazer mais uma vez, né? Começo te parabenizando por mais um livro. Eu vou dizer uma coisa pra ti, um dia hei de escrever um, tá? Mas me empolga, assim, ó, ver pessoas que se dedicam e conseguem, assim, várias obras, né? E várias boas obras, isso que é importante dizer. E que feliz que eu tô da gente poder estar, né, contribuindo com mais uma obra tua aqui junto ao Cafezinho, podendo divulgar esse livro que eu já achei interessantíssimo, né? Porque eu já te falei isso. Até numa conversa nossa aqui, teve um dia que tu estava contando uma coisa e eu te mostrei que, olha aqui, ó, tô toda arrepiada. E é isso que a gente sente, né, Zé? Eu conheço poucas pessoas que pisam naquele solo lá, missioneiro lá das ruínas, e não sentem algo, né? Que é bem como eu disse ali, para além da história, para além da cultura, enfim, é alguma coisa que a gente sente mesmo, não tem muito como explicar, mas eu tenho certeza que hoje tu vai explicar um pouco pra gente sobre isso. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Bom, boa tarde, Dani, é um prazer estar aqui novamente. E esse é o livro, né? Sim, sim, lindo já, né, Zé? Mostra pra câmera aqui, ó, pros nossos... A capa é do Edgar, né? Uma foto do Edgar Cavalheiro. É meu amigão. A contracapa parte do livro de um quadro do Tadeu Martins, né? Que é da Fundação de Santo Ângelo, né? Lindo, uma delicadeza, Zé. Isso. E, bom, do que se trata? Exatamente do que tu falaste. Uma quantidade imensa de gente vem às missões e dizem sentir coisas. Veja que não é só São Miguel. Hoje eu estava com o pessoal aqui da Zero Hora fazendo matéria, né? E as pessoas, eles dizem, tem uma coisa diferente nesses lugares, né? O que é isso que a gente fica arrepiado? Quando começou o programa aqui eu estava todo arrepiado. Então veja, essa energia, e que na pesquisa que eu fiz, eu tentei respeitar todas as linhas que pensam sobre isso, desde linhas espiritualistas, naturalistas, de todas as linhas, né? E uso também a palavra espírito
não só como um sentido, digamos, espiritual, mas também como essência das missões. O espírito da história, o espírito da formação do povo gaúcho, o espírito nativo, usando a expressão também como outras expressões que a gente costuma usar, né? Como é que é o espírito da Dani, né? Então, esse sentido como essência, né? Como cerne daquela pessoa, como resumo daquela pessoa, né? E daquela ideia. Então, no início, eu falo sobre essa questão daí mais pontualmente sobre o que dizem esses grupos espiritualistas que vêm às missões. Famílias, pessoas, gente, né? Então, essas pessoas que vêm, elas acabam falando, cada uma de acordo com as suas crenças, né? Por exemplo, um espírita fala de espíritos nas missões, né? De uma história do passado que continua viva, de gente que desencarnou por aqui, uns felizes, outros em guerra, e que aquilo ainda estaria na erraticidade, que seja do outro lado da vida, estaria ainda a pleno, né? Então, nessa mesma formação de ideia de que daquelas grandes guerras, como a Guerra Guaranítica e outras anteriores que aconteceu, como Mobororé e outras, que teria ficado no ambiente alguns iluminados, né, e alguns enraivados. E que esse processo todo tem reflexos no presente, né? Então, essa é uma ideia. Uma outra ideia importantíssima que outros grupos daí, por exemplo, um grupo francês chamado IVI, Invitation à la Vie, que é um grupo que diz que aqui na região das missões tem uma grande egrégora, e essa egrégora tem um nó, que é qual nó? Nós do cristianismo matamos na América 70 milhões de pessoas, desde 1492 até agora, né? E que do que está falando? Da morte de indígenas. Qualquer lugar hoje que você planta, que você pisa, a casa aí onde estão nos escutando, aí no apartamento, lá no chão, lá, ali morava indígena antes, né? Quanto tempo? Essa é uma boa pergunta para todo mundo que está ouvindo. Quanto tempo mora a gente aqui? Boa. Né? Quanto tempo mora... Agora eu me arrepiei, tá? Isso. Quanto tempo mora a gente nesse lugar, aonde você mora hoje? Entre 10 e 12 mil anos. Olha só. Aqui na beira do Ijuí, na beira do Itaquarinchim, né, do Comandaí, de cada um dos nossos arroios e rios daqui, mora gente há tanto tempo. E veja, a gente não tem clareza disso. Isso está apagado, porque quando eu pergunto nas minhas palestras, e agora tem uma loucuragem assim, de palestra que está acontecendo em tudo que é lugar. Amanhã estou indo a 16 de novembro, depois a Mata, Pirapó, São Borja, fiz Santo Antônio esses dias, Quarta Colônia. Então, por causa dos 400 anos, está isso tudo aceso, né? A gente esperou por isso, né, Zé? E está aí. Então, voltando. Então, aquele grupo IVI, que eu gosto muito deles, eles dizem que há um nó para ser desatado na América, que é essa guerra entre nós cristãos que chegamos da Europa, nossos sobrenomes, né? Nosso passado. Sim, e esse mundo nativo que vivia milenarmente aqui, na busca da terra sem males, aquela coisa toda do mundo nativo. Isso que foi devastado. Por exemplo, dos Guaranis, hoje vive no Rio Grande do Sul 4.060 pessoas nativas, né, nas aldeias, aqui na Buriti, lá em São Miguel. Ou seja, houve um desaparecimento, né, um apagamento desse processo genético e cultural, e que de muitas maneiras isso carece, que é meu primeiro livro, um pedido de perdão de todos nós, das nossas famílias, né? Então veja que essas ideias, então, veja, são vários grupos, né, que falam de coisas, e o interessante é que um grupo não se fala com o outro, cada um tem as suas ideias,
porém as ideias são as mesmas, Sim, né? sim. Então tem tudo arrepiado aqui. Uhum. Mas é aquela história, né? Muda o mensageiro, mas a mensagem é a mesma. É a mesma, né, Zé? isso. Então veja, esses grupos que chegam, por exemplo, ali aqui na Catedral, ali em São João Batista, que é um lugar maravilhoso que pouca gente conhece. Que arrepia né? também. É um lugar maravilhoso. Para mim, de todos os 30 povos, São João, o lugar mais interessante de todos. Não é mesmo? Por que será? Porque ali veio um príncipe, né, europeu, né, que é o Antônio Sepe, né, filho do rei de Cauten, trazer toda a tecnologia de instrumentos musicais, de órgãos, de orquestras e coro com mais de 1000 pessoas cristãs, né, que eram os indígenas que viviam ali naquele período, guaranis já cristianizados, e veja, isso tudo ali, a fundição, né, de ferro, de aço, o famoso órgão, né, de cedro que ele construiu, não tinha metal, né, europeu para aquilo, e ele constrói de cedro, né, ele diz, pela primeira vez no mundo se ouve, né, ele chama de o cedro audível, né? Então veja que essas coisas todas são essas coisas arrepiantes que tem aqui nas missões. E ali em São João. Ali em São João, isso. Claro que São Miguel é patrimônio mundial. A gente sabe, né? da grandiosidade. Veja, mas é importante... Mas o que arrepia individualmente claro, não tem, né, mas veja que Santo Ângelo, vamos falar um pouquinho daqui, né? Os santo-angelenses têm que se acordar para o processo histórico aqui, né? Claro que isso tem que unir com o turismo, com gerar emprego, gerar renda, essas coisas todas. A gente já né? falou bastante isso. Mas veja que nunca desconecta essa ideia, né? Que essas coisas todas têm que servir para algo, claro. Né? Claro que seja espiritual, que seja compreender, né? Mesmo o pessoal dos centros espíritas, né? Compreender como é que é isso que não se discute aqui. Por que ninguém fala disso? Por que nem fala de processos espirituais, né? Desse processo todo das raivas e dos iluminados? Né? Como é que é a morte de toda aquela gente naquele passado? Não foi nada? Apagou? Como é que é isso? Né? Então, veja, é um tema multifacetado, né? Muito multifacetado, e que nessa visão pura da espiritualidade há muito para aprofundar. A verdade é que eu tinha vergonha de falar sobre essas coisas, né? Porque desde 39 tem coisas que acontecem comigo nessa faixa de onda aí, né? Do arrepio para mais. Para muito mais. Então, o que acontece? Eu era engenheiro, professor ali da universidade, né? Da área da matemática, né? Da cartografia, da topografia, da altimetria, da planimetria. Então, parecia estranho falar sobre tudo isso. Muito exato. Isso. E o tempo passou, né? Eu tô mais para lá do que para cá, né? Tá igual eu. Já calculamos, né, que estamos mais para lá do que para cá, e agora me permito falar disso, né? E para quem vai ler o livro, então, o livro ele está aqui, na praça, está ali na frente da catedral, né? Muitos têm encomendado pelo WhatsApp, né? Então, ele está aí e é preciso que as pessoas leiam. E também se dispam de certas ideias, né? Que o que eu penso é certo e o resto tudo é errado. Não existe, então, né? eu dei uma de pesquisador mesmo para isso e conversei com muita gente que lida com esse tema da espiritualidade e entrevistando, falando com cada um, perguntando o que pensa, o que sente, né? O que vê, né? O que tem os que veem coisas, né? Sim. Então o livro ele aprofunda, pelo menos no primeiro capítulo, essa questão importante que é essa questão da espiritualidade e a relação com o nosso processo histórico e cultural. Excelente. Eu tenho outras perguntas, mas eu vou chamar um intervalo, porque eu não quero cortar a tua linha de raciocínio depois, então eu vou agora, são 13h18, vou chamar um intervalo já. A gente vai para o nosso intervalo sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Tenondé Parque Hotel, Ikigai Sushi Bar e Fena Soja 2026, e na volta a gente tem mais sobre o que permanece vivo aqui nas missões. Fica com a gente.
Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como o WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Minuto Corsan. Informação rápida para você entender melhor os serviços de água e saneamento. Como funciona o consumo de água e como ele é cobrado. Você sabe como é medido o consumo de água na sua casa? Toda a água que entra no imóvel passa pelo hidrômetro, o equipamento que registra o volume utilizado. A medição é feita em metros cúbicos, sendo que cada metro cúbico corresponde a 1.000 litros de água. Periodicamente, a Corsan realiza a leitura do hidrômetro, registrando o consumo para gerar a fatura. Por isso, acompanhar o uso da água no dia a dia ajuda a evitar desperdícios e controlar os gastos. Usar água de forma consciente é bom para o bolso e para o meio ambiente. Minuto Corsan. Informação que faz bem para você e para a sua cidade. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Está chegando a FenaSoja 2026. A feira que conecta a indústria, o comércio, o agronegócio, empreendedorismo, máquinas e implementos agrícolas, a gastronomia e diversos shows nacionais. De 1º a 10 de maio em Santa Rosa, com entrada gratuita. FenaSoja 2026. Nosso ouro vem do campo. Patrocínio Sicredi, Copeluz, Quertem Bebidas, Icatu Coopera, GH, Sebrae, Ravan e Sulnet. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h23, a gente está de volta com o nosso Cafezinho Missioneiro. Hoje uma conversa aí que nos convida a olhar as missões de uma forma mais profunda. Não só como história, mas como experiência viva. E comigo o escritor e pesquisador José Roberto de Oliveira. A gente está falando do livro do Zé, que o Zé lançou aí. Na verdade está com data, né? Não está lançado ainda, né? Lançará. Os Espíritos das Missões, Energia Histórica Viva. É uma pauta sensacional para a gente conversar aqui, sempre com o apoio da Corsan, Sicredi, Clínica Com, Tenondé Parque Hotel, Ikigai Sushi Bar e FenaSoja 2026. Bom, Zé, a gente estava conversando antes, né? Estava falando dessa primeira parte do livro, né? O quanto que a gente, depois da leitura provável do livro, né? O quanto que tu espera que esse leitor mude, o que tu espera que mude na percepção das pessoas após a leitura desse livro? O que tu acha que vai acontecer com essa consciência cultural, espiritual da pessoa depois que ela finalizar essa leitura?
Primeiro, eu acho que é uma espécie de dever espiritual meu fazer isso. É como se tivesse uma pressão dos arrepiadores a tempo, né, que eu fizesse. E aquilo que eu te disse antes, eu tinha uma certa vergonha, assim, né, e tal. E, bom... Mas essa vergonha mora onde, Zé? Eu acho que era muito daquela coisa do engenheiro, do cara, do perito judicial. Não, eu nunca tive problema com isso, né? De acreditar. Não, isso eu sempre acreditei desde muito pequeno. O livro vai contar, ele conta isso. Ele conta minhas experiências de... Não, da vergonha sim, mas conta experiências desde bem gurizinho, né? Lá no Carajazinho, e vem vindo a vida inteira com experiências nessa área, né? Então, bom, agora chegou na hora, isso que eu te disse, como eu estou mais para lá do que para cá, né? Bueno, e o que eu espero de fato? Eu espero que as pessoas que têm consciência de que nós somos muito mais do que seres materiais, que nós temos um conteúdo espiritual, inclusive maior do que o nosso mental e material, de que auxiliem a fazer com que a sociedade gaúcha, brasileira, quem sabe da América, compreenda de que tivemos uma das maiores experiências espirituais do mundo aqui, que uniu um mundo nativo, que tinha sua espiritualidade milenar, com experiências incríveis, né? Eu mostro um artigo científico que está numa revista internacional, que foi a primeira vez assim que eu cruzei a linha, né? E que foi para uma revista internacional científica, em que os guaranis dizem: nós falamos diariamente com os nossos mortos. Veja. Silêncio no estúdio. Do que eles estão falando, né? E daí eles explicam isso e tal, né? Então, são como se fossem médiums. Sim. E que lidam com isso com a maior normalidade do mundo, muito diferente de nós, que somos materialistas, queremos o melhor carro do ano, a melhor casa do ano, etc, etc. Vivemos de uma outra cultura. Isso, ocidental, né? Claro, e que vemos assim o futuro nosso parece que a gente vai durar o tempo inteiro, né? Dizer, séculos, né? E a verdade é que eles têm uma visão, talvez essa seja a grande explicação do que nós não os compreendemos, de que eles são espiritualistas, eles creem perfeitamente que vão seguir vivos depois. Sim. E que dizem para mim, nós estamos aqui para nos polir, para melhorar espiritualmente, só para isso, não para outras coisas. E quem sabe seja isso que nós devêssemos né, compreender. E dificilmente compreendemos, né? Porque toda a pressão, né, de ganhar dinheiro e fazer isso. Então veja que interessante isso. Então há muitos aspectos para serem vistos nesse processo todo, né? E veja que eu não estou falando de Deus, nada. Alguém vai dizer, não, mas ele está falando. Não estou falando disso, estou falando de outra coisa. Estou falando de energias, de espiritualidade, digamos, que nasce a partir das verdades da sociedade. Sim. Tanto dos povos nativos, dos descendentes nossos aqui, né? Porque a gente nunca pode esquecer que daqueles povos nativos, aqueles que passaram pelo cristianismo jesuítico aqui da região, são hoje milhões de pessoas no Rio Grande do Sul. Não é milhares, são milhões, que eu chamo de pelo duro, né? Uns não gostam, mas eu gosto da expressão, né? Porque elas dizem, vocês fazem parte de um núcleo diferente da materialidade, né? E somos. Então, esta gente, eles têm herança genética espiritual. Sim. E tá aí, se arrepio com facilidade. Sim. Eu digo, eu adoro gente que se arrepia. Eu, sem dúvida, faço parte desse eu adoro gente que se arrepia, né? Tem gente que não, tem gente que é duríssima, assim, não, né? Mas esses que têm essa condição, vamos dizer assim, internalizada, né, de sentir coisas além. Sensível, né? Isso. Então, veja, tem esse processo, que é um processo super importante, de compreender o nativo, mas compreender também que há milhões de descendentes desse processo vivos hoje, nas vilas, nos bairros, no centro, mesmo às vezes em famílias ricas, e que casaram com aquela gente que estava por aqui
aliás, os que ganharam terra do Império daquele período, e que tem ainda muitas famílias aqui na região, e que casaram com umas filhas dos caciques que viviam por aqui e que foram formando esta raça missioneira, né? Se é possível falar disso. Sim. Então veja que isso está vivo, e veja, essa gente guarda essas coisas todas e está aí. Então a importância disso... herda, né, Zé? Claro que sim, claro que sim. Da minha avó benzedeira, ali do Carajazinho, né? E sim, e eu tenho orgulho disso, não é ao contrário, assim, de uma vergonha, não, um orgulho de que lidavam com essa espiritualidade presente na região há muito tempo. Aqui em Santo Ângelo ainda, as pessoas têm me pedido para fazer o encontro dos benzedores em Santo Ângelo, né? Acho que vamos fazer, depois de passar esses festejos aí dos 400 anos, vamos ver se a gente reúne os benzedores nossos, Tem bastante ainda. Tem, mas esse é o problema, que há um freio puxado que ninguém sabe. Mas, todavia, ainda, nos bairros especialmente, as pessoas levam os filhos para benzer, como sempre fizeram. Eu sou uma criança que vivi isso, tá? Tinha uma benzedora na esquina de casa e que... Né, uma vez por mês a avó levava lá para tomar. E Zé, eu fiquei com uma curiosidade do teu livro, quando tu fala, né, dessa mistura, enfim, mas de que exatamente tu traz, porque assim, a gente tem a questão dos povos que estavam aqui com uma crença, né, uma espiritualidade, daí chega lá os jesuítas, os europeus, com outro tipo de crença, outra espiritualidade. E o que nos arrepia no final das contas? Como é que tu junta? Tá no capítulo primeiro, veja que o livro é dividido em 7 capítulos, 7, né? Uma ideia de um número mais místico, assim, mítico, até né? isso, cabalístico. Até nisso, claro. Boa. Esse é o meu lado marqueteiro. Boa. Né? E então, ali no primeiro capítulo, eu aprofundo isso e vejo que há um conjunto de ideias que levam a isso. Né? Desde espiritualidade mesmo, viva, como os grupos dizem, né? Que ainda existem energias daquele tempo que estão presentes aqui. Do que ele está falando? Que energias? Está falando de espiritualidade mesmo, presente, né? Sim. Bem que eu disse antes, tomar cuidado com aqueles que ainda estão enraivados daquele tempo, e tem uns iluminados que estão ajudando. E essa gente está por aqui. Né? Então, como lida com isso, como nas minhas concentrações de cada um, como lida com essas coisas, como visita esses lugares, né? Como vai, por exemplo, no Caró e sente muitas coisas lá, né? Como é que ocorrem as curas, por exemplo, de câncer no Caró, né? Ontem eu encontrei um contato que eu tinha, estou fazendo um filme sobre os motivos da canonização do Roque, do Afonso e do João. E eu lembrei de uma senhora que tinha conversado comigo, procurei, achei ela em Porto Alegre. Ela conta da cura de câncer que ninguém sabe, é uma coisa bem secreta da família e que ela vai me deixar gravar, sobre a mãe dela, que estava num estado finalístico e que veio buscar água no Caró diversas vezes e o câncer desapareceu, curou. Então, veja, são coisas que estão aí e pertence a esse rol das energias, da espiritualidade, da fé, que é outro tema bem... Pois eu ia chegar nesse, né? Caminha junto. Claro, tudo está junto. Né? Como também tem um mundo de gente que não dá bola para isso. Quem sabe a tua pergunta, aquela anterior, o que eu espero? Que as pessoas missioneiras, que a nossa gente missioneira preste atenção nisso. Né? Preste atenção que há algo mais do que pedras aqui nesse rincão. Né? Então talvez seja isso. É como um acordar, como e há muito para pesquisar. Então não tome isso como uma coisa finalística. Na verdade é o apito, é o apito inicial do juiz. Né? Tem 90, tem jogo e tem, né? Quem sabe até umas prorrogações. Né? Então tem muito para pesquisar. Porque eu insisto sempre que as missões, eu pergunto sempre como será tudo isso daqui a 500 anos. Né?
Nós daqui uns dias já fomos. Como serão as pesquisas científicas sobre os acontecimentos, os livros que estão aparecendo? Por exemplo, eu agora nos festejos ali em frente à catedral, na semana passada, uma pessoa, o Meotti, veio dizer: escuta, eu achei um livro lá do meu pai, traz. Daí na segunda ele me levou lá em casa, uma descoberta incrível sobre os motivos da morte do Roque, do Afonso e do João, que ninguém sabe. Na verdade, o Roque tinha ido falar com o governador em Buenos Aires, e o governador manda, depois que ele volta, uns soldados espanhóis bateram num cacique, e daí se revoltou toda a nação guarani que vivia por aqui por causa daquilo, né? E acabam matando o Roque, o Afonso e o João por causa daquilo. E iam matar os outros também, mas conseguiram fugir. Isso é novidade, é? Isso, claro, ninguém sabia. Não, ontem naqueles debates nossos, daqueles grupos de pesquisadores, ninguém tinha ouvido falar disso, e está lá, está tudo documentado. O Jäger escreveu. Isso que eu ia e o escreveu. Jäger, que é um jesuíta super famoso, né? E estava na casa dessa pessoa esse livro. E livro, sim, amarelo e cheirando, né? Daqueles que me deu velho. a TIM várias vezes, né? Mas assim, é isso. Então, pode ser, não, deve ter muito documento, inclusive por aqui. Outra coisa que deve ter muito, que são imagens missioneiras nas casas das pessoas que estão aparecendo e estão levando para o museu aqui, né? Então tem muito para aparecer. Então veja que tudo isso faz parte do que eu chamei dos espíritos das missões, né? Quer dizer, até daquele espírito nosso de missioneiro que reapareça, né? Tem outro espírito super importante, que não sei se é a hora agora da gente falar, por exemplo, das peregrinações, né? Das caminhadas na região, gente que peregrina caminhando no caminho das missões, como por exemplo, gente que caminha buscando os seus milagres, do Caró e tantos outros, né? Lá em Assunção do Ijuí também, lá na cidade de Roque Gonzales, aquelas pessoas que oram, aquelas pessoas que vão, por exemplo, nas missas aqui na região, que são turistas e que vêm e que ocupam essas missas, gente que ocupa os benzedores da região e que vem de longe. Tem gente em São Miguel que tem vindo exclusivamente como produto número 1 da organização, os benzedores. Sim. Por quê? Porque lá em Porto Alegre, porque lá em Caxias, porque lá nos outros lugares não tem mais, descobrem que aqui tem e vêm para cá. A fé, né? Isso. Então veja, e porque às vezes tem necessidades espirituais, psíquicas, físicas, e que aqui entrega. E que aqui, de alguma maneira, há uma troca, alguém presta atenção naquela pessoa, né? Então tudo isso está junto nesse grande complexo, né? Dessa ideia das peregrinações. É sempre importante compreender. Tem gente que vem para as missões e caminha 30 dias. Sim. Paraguai, né? Desde o Paraguai, desde São Inácio do Iguaçu, pelas 8 reduções do Paraguai, tem as 15 da Argentina, tem as 7 daqui, e sempre chega em Santo Ângelo. Aliás, dia 26 agora, tem a Missa da Terra Sem Males. Tu tinha que convidar o Martin Copas para vir aqui. Nós vamos o Martin, eu vou passar o contato dele para ti. Né? É dia 26, ele está formando um coral de 400 vozes. Que vai acontecer? Missa da Terra Sem Males, que é uma missa pelo Cassaldáliga, que era o principal bispo da América, que falava sobre as questões indígenas, e ela é toda constituída a partir das ideias lá do Sepete Araju, do Roque Gonzales. Já vamos fazer isso que fazia, Isso. E é super interessante. E é dia 26 agora, né? No dia do meu aniversário. Olha aí, vem junto. E a importância, digamos, de um grande... Eu acho que vai ser o maior evento dos 400 anos. É mesmo? Eu acho que vai ser o grande evento. A outra vez teve aqui, quando foi o lançamento da Caminhada Internacional... Acho que teve 10, 15 mil pessoas aqui que estiveram na praça recebendo aqueles caminhantes, e a missa aconteceu. Então, entendi. É um ato, não é um ato católico, a missa essa é uma missa, como um ato religioso fora da igreja, né? E que reúne gente de todas, né? Porque esses temas, né? Por exemplo, tem gente que acha assim, não, mas eu não sou dessas religiões. Não importa.
se você tem sensibilidade, se você tem fé, né? Se você professa uma fé, né? Se você às vezes é ateu, mas se arrepia, né? Que lindo. Buena, tem uma sensibilidade aí, tem né? um momento para você conectar com toda aquela outra gente que também faz assim, sim, né? Que gosta disso, né? E são todas pessoas amáveis. Todo mundo do bem, né, Zé? Todo mundo do isso, bem. isso. Mas tu falava dessas peregrinações, isso pra mim é uma coisa muito mágica, assim. Porque a gente vê, né, em vários lugares do mundo, no Brasil, enfim, essas caminhadas e as pessoas tomadas mesmo por essa fé, por essa força, né? Porque dias caminhando em prol de encontrar alguma coisa que não sabe bem o que é, e eu vou fazer essa caminhada, eu não sei o que eu vou encontrar no final, mas eu sei que eu vou encontrar. É exatamente isso que a gente está falando, né, Zé? Eu brinco sempre com uma frase que eu gosto, que é um encontro consigo mesmo. Exato. Né? Todas as pessoas que tem essa caminhada de 15 dias, que é de São Borja até Santo Ângelo, que é mais nacional daí, né? De São Nicolau até Santo Ângelo, dá 9 dias de ação, 8 de caminhadas efetiva. De São Miguel, aqui pertinho, até Santo Ângelo, são 4 dias, 13 de caminhada efetiva. Então, veja que são possibilidades da gente se encontrar, andar nessa massa de energia que tem na região, ir nos lugares, conhecer gente, prosear, né? Com pessoas. Então, veja, tem coisas lindas sobre isso e tudo pertence a esse núcleo do que eu chamo da espiritualidade missioneira. Então, tem muito para a gente fazer, viver, né? Nós temos que aprender a gostar mais de nós mesmos, né? Ser, né, mais confiantes uns nos outros. Eu nunca esqueço, né, que daí é do lado do meu mestrado em desenvolvimento, pessoas que não confiam umas nas outras dificilmente desenvolverão na vida, né? Cidades que são assim, regiões, municípios. E a gente precisa de uma dose de confiança na nossa cidade, né? Esse é um aspecto que assim, é necessário. E essa é a luta, né? Não. Trabalhar grandes projetos de desenvolvimento. Partem da veja confiança. que tudo isso está aí. Então, é preciso nos redescobrir. Sim. Né? E está aí à vontade, a gente vai fazer se quiser fazer, né? Tem que acreditar. Zé, eu vou chamar um intervalo, agora são 13h42, a gente vai pro nosso intervalo, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Tenondé, Parque Hotel, Ikigai, Sushi Bar e Fena Soja 2026. Fica com a gente, que na volta tem muito mais. O Cafezinho Missioneiro volta já! Novos Horizontes FM. Fala, família, aqui é Léo Santana. Eu que sou pai, sei muito bem da importância de ter um seguro de vida. Ainda mais quando conto com assistências para viver tranquilo. É por isso que eu contratei o meu seguro no Sicredi. Com ele eu tenho cobertura contra doenças graves, seguro viagem, desconto em farmácias, participo de sorteios mensais e são muitas opções para escolher, viu? Tem até opções por menos de R$10 por mês. Faça como eu, contrate seu seguro de vida no Sicredi. É proteção gigante para você e sua família. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Está chegando a Fena Soja 2026. A feira que conecta a indústria, o comércio, o agronegócio, empreendedorismo, máquinas e implementos agrícolas, a gastronomia e diversos shows nacionais. De 1º a 10 de maio em Santa Rosa, com entrada gratuita. Fena Soja 2026. Nosso ouro vem do campo. Patrocínio Sicredi, Copeluz, Quer Tem Bebidas, Icatu Coopera, GH, Sebrae, Ravan e Sulnet.
Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h46, a gente está de volta com o nosso café da tarde aqui na Novos Horizontes e hoje trazendo uma das reflexões talvez mais bonitas da série dos 400 anos aí com o Zé Roberto de Oliveira, falando sobre identidade, memória e aquilo que permanece aqui nas missões. Sempre com apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Tenondé Parque Hotel, Ikigai Sushi Bar e Fena Soja 2026. Zé, de toda essa pesquisa que tu fez para esse novo livro, o que mais te intrigou, assim? Qual foi a descoberta que tu ficou mais chocado ou nada não teve nada de novo que te balançasse? Como é que foi essa pesquisa? Na verdade, eu acho que foi o que me chocou foi eu mesmo, que é a ideia de ter agora, em 2026, coragem de botar isso para fora, né? Então, fazendo um resumito assim do livro, né? Então, ele é dividido em 7 capítulos. O primeiro capítulo é o espírito das energias e da própria espiritualidade, né? O segundo capítulo, então, o espírito das peregrinações, onde eu falo sobre essas questões das caminhadas e das buscas que ocorrem aqui na região. O terceiro é o espírito nativo, que é aquela ideia de como o nativo ele esteve vivo milenarmente e, na verdade, ainda está nos aldeamentos, nas pessoas que seguem com seu Nyanderu, com seu Tupã, com seu Deus e com a sua espiritualidade, por mais que a maioria de nós não saiba sobre isso. O quarto é o espírito dos descendentes, que é como toda aquela genética, aquela cultura, aquela espiritualidade segue vivo na nossa gente, nos bairros, nas vilas, em nós mesmos, que de muitas maneiras, lá numa bisa, numa tataravó, num tataravô, tem um nativo ali. Muito dificilmente quem vive nessa região, você vai ter um puro descendente italiano, um puro alemão, né? Mas quem volta um pouquinho para trás aqui na região, hoje eu vi uma prima do meu pai. Não lembrava mais dela, mas eu olhei para ela e disse: você é do Carajazinho? E ela disse: eu sou. Por quê? Porque tem a genética daquela gente, né? Tá ali viva, óbvia, né? Daí ela disse: eu te carreguei no colo quando tu era pequena. Olha aí, que joia, né? Que legal. O espírito do patrimônio, que é a ideia do quê? A essência, né, o cerne desse patrimônio que nós temos distribuído não só aqui pelas missões, porque esse é outro problema. A gente pensa, por exemplo, a redução de São Ângelo Custódio, pensa na catedral, na praça, a verdade é que havia um território imenso de ocupação, até São José dos Ausentes tinha Santo Ângelo, né, uma imensidão de ocupação em todo, ali perto de Joia, aqui perto de Cruz Alta, tudo era Santo Ângelo. Em Acorá, aquela região dos grandes ervais aqui, né? As pessoas pensam só aqui. Então havia, e assim cada redução, né? Cada uma delas, inclusive reduções do outro lado do rio que tinham terra aqui do lado de cá, como Concepción, como tantas outras que também ocupavam os grandes ervais que havia nesse território, né? O gado, os milhões de cabeças de gado, até Bagé, até o Rio Negro lá no Uruguai, né? Então veja que há um conjunto de patrimônios também intangíveis. Sim. E outros não visíveis, como por exemplo o patrimônio alimentar. O que tu comeu hoje meio-dia?
né? Tem gente que, por exemplo, mandioca, batata doce, milho, quanta coisa, amendoim, quanta coisa que é daquele passado guarani nosso e que nós nem prestamos atenção e que a Europa começou a ocupar, né? Então, veja, há um patrimônio, digamos, tangível, outro invisível, e há coisas intangíveis, né? Que é esse patrimônio mesmo cultural nosso jeito de ser, o nosso modo de ser. Se você fala, ou eu falo, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, imediatamente vão dizer, tu é um gaúcho, né? Da onde isso? Porque está na nossa fala, e veja que isso faz parte dessa intangibilidade, né? Do processo nosso, e tudo nasce aqui nas missões. O gado, os cavalos que entraram, o tropeirismo, as fazendas, tudo nasce nas missões. Então a importância disso. O espírito do mundo gaúcho, daí, quando eu aprofundo lá no sexto, né? No sexto capítulo, onde eu mostro toda essa interconexão entre as missões e o conjunto do Rio Grande do Sul e de como nós somos hoje, né? Das necessidades de nós também falarmos sobre isso, das nossas peleias com o MTG, né? Com aqueles de Rio Grande lá, que acho que o mundo gaúcho nasceu na cidade de Rio Grande, né? E na verdade já tínhamos 111 anos de missões quando o presídio do Rio Grande é construído. Então veja, tem muito para a gente falar também sobre essa questão. E por último, o espírito da história, que é o quê? Que é esse conjunto todo, essa herança gigante que nós temos de grandes escritores do mundo que falaram de nós, né? Voltaire, Montesquieu, Muratori, o principal filósofo italiano dos 1700, diz que o melhor que o cristianismo produziu no mundo produziu aqui, né? Por que isso? A ideia da fraternidade, de irmanamento, de uns cuidando dos outros, do cotiguaçu, do cooperativismo, do mutirão, né? Que é a ideia fundamental do cooperativismo, né? Então veja que essas coisas todas estão aí, mas que é preciso que a nossa gente multiplique isso. Sim. Eu sei que o teu público que te ouve é um público bem formado, é um público importante, formador de opinião em Santo Ângelo e na região. É para vocês que eu peço, assim, nos ajudem, né? Sim, a gente precisa levar isso para mais gente. Não achem que só porque você é funcionário importante, público, federal, ou é um importante empresário local. Essa história atravessa qualquer pessoa, independente. Quem está morando por aqui está neste espírito, né? E é importante compreender isso, e compreender que se nós conseguirmos contar isso para o mundo, aí vem as ideias agora de filme, essa semana, se Deus quiser, semana que vem vai acontecer umas coisas importantes, né? Então é importante que nós compreendamos que todo mundo é responsável. Não pode dizer, esse é problema do Zé lá, que sabe mais do outro e do outro. Não, esse é um trabalho de todos. Porque se o mundo inteiro escolheu a cultura, o turismo, como áreas mais importantes da economia, junto com a área petrolífera, por exemplo, que agora está numa encrenca internacional, né? Veja, o turismo, os lugares que apostaram no turismo, como a Itália, como França, como a Alemanha, né? Como Espanha, os lugares que apostaram nisso deram saltos gigantes econômicos. Nós temos a melhor história da América aqui. Nós temos uma experiência incrível. E não só de ver coisas. Zé, e uma coisa importante que vem ao encontro disso que tu está falando, que esses saltos econômicos importantes que grandes países tiveram, todos eles, o estopim foi a educação. Todos eles vieram pela educação. O grande engajamento inicial foi a educação. E o ter um livro que fala disso, ter pessoas que estudam isso e que querem compartilhar isso, eu acredito muito que esse seja o grande estopim, o grande início, porque a gente começa as grandes revoluções entendendo e conhecendo. Eu olhava para você agora esperneando aqui, né? E o que você faz é a educação. Entende? Por exemplo, todo o diálogo, né? Sai daqui e vai para lá.
E de lá tem que compartilhar, aquelas pessoas que nos ouviram hoje, compartilhe com os amigos, né? Diga, olha, vamos pensar um pouquinho diferente, vamos pensar como é que o meu negócio no comércio, né, pode melhorar. Que bom se fosse se a gente tivesse 300 turistas por dia que viessem de São Paulo, que dormissem em Santo Ângelo, né? Que tivessem poder de compra para comprar nas lojas, 300 por dia, estou falando, né? Estou falando de 100 e poucos mil por ano, né? Que enriquecessem mais o nosso comércio, que pudessem pagar propaganda para vocês, né? Então veja, estou falando dessas coisas, de melhorar a qualidade de vida da nossa gente. Sim. Educação, que tu tem absoluta razão, qualificar a mão de obra da nossa gente mais pobre, né? Tornar ele um bom garçom, um bom cozinheiro, um bom atendente nas lojas, ser solícito, né? Ser amável quando chegam as pessoas nos locais do comércio local. Então veja, tudo isso está junto. Então, não achar que essa história das missões é uma história separada, aquilo tem que guardar numa caixinha lá e ficar guardadinho. Não, ao contrário, ajudar a divulgar, né? Eu vejo assim como as pessoas, chega a ser engraçado. Eu tenho usado muito o Facebook, Instagram, eu sou mais velho, né? No Facebook eu ando bem, assim, né? Então, os amigos repostando, né? Aquelas coisas que a gente faz em minutinho, assim, que não ser uma coisa chata, né? Então, ajudando a divulgar com os amigos que estão nos outros lugares. As pessoas, eu vejo do Rio, São Paulo, Minas, adoram o que nós temos aqui. Sim, as pessoas dizem, eu tenho um sonho, eu tenho a vida inteira, assim. Eu quis ir lá para as missões. Por quê? Porque elas sabem que aqui aconteceu um fato único da humanidade, de fraternidade, de amor, uns cuidando dos outros. Mas por que desgraça nós não falamos disso, né? Então a ideia do livro é esta, que falemos de amor, de fraternidade, de fé, né? De esperança, de espiritualidade, né? De espiritualidade, e compreender que estamos todos correlacionados. E que a história não é só aquilo que a gente vê, né? Não é só de pedra. A história não é só de pedra. E o mais importante, Zé, desse teu livro, de todos os livros que tu tens, mas desse também, quando a gente fala de educação, a gente não só educar também, né, as pessoas da nossa geração, eu digo nossa, enfim, porque também sou mãe, enfim, mas principalmente os mais jovens, porque se a gente não colocar isso na cabeça dos mais jovens, essa geração, né, 20 anos, 16 anos, enfim, essa galera que está vindo agora, os pequenos que estão lá no primeiro ano, se a gente não colocar isso, a gente corre um grande risco, a gente comentava antes, né, como que vai ser daqui 500 anos, o que vai estar aqui daqui 500 anos, a gente corre o risco de não ter nada, né, de ter pouca coisa, de daqui a pouco isso não chegar, por quê? Porque a gente não deu sequência para essa educação necessária para que a nossa história não se perca em algum momento. E aqueles que estão perdendo os filhos para outras regiões, para Caxias, para Bento, para Porto Alegre, para São Paulo, para Santa Catarina. Sim, bastante. Né? Então, há um motivo óbvio que está acontecendo isso, que é nós não estarmos capacitados a gerar riqueza aqui, local. Escolhemos temas um pouco ultrapassados em termos mundiais de desenvolvimento, né? Então, abrir os olhos para essas coisas, qualificar nossa gente, empreender, que é a nossa gente da poupança ali, das aplicações, né? Que Santo Ângelo tem bastante. Quanto mais dinheiro guardado nas nossas aplicações, mais filhos indo embora, né? Então, ter clareza que precisamos, veja que tudo isso está no mesmo espírito de desenvolvimento, né? Recriar, né, que as nossas lideranças tenham capacidade de dar a mão para a sociedade, de fazer com que as pessoas se amem ou amem o seu lugar para que gere riqueza, emprego, renda. E aquele sentimento de confiança e pertencimento que a gente fala aqui toda vez, né, Zé? Perfeito, perfeito. Então é isso, né? É isso. Então o livro está por aí, né? Eu fiquei faceiro, eu tava vindo do carro até a rádio aqui, daí um já disse, não, eu quero o livro, daí voltei lá no carro para pegar mais um para trazer. Boa. Quer deixar o WhatsApp aí, que por enquanto só no WhatsApp, simples, né? É isso, né? Nem está lançado ainda, Sim. né? A ideia
Vamos ver se 3 de maio, no dia dos 400 anos, vamos inventar uma coisa. Estou conversando com algumas pessoas que vamos fazer. 55, meu, aqui, né? 996386360. Excelente. Né? 96386360, que é o WhatsApp, né? A gente deixa lá o WhatsApp também no corte que a gente fizer do Instagram já, para as pessoas entrarem em contato. Zé, mais uma vez, parabéns, tá? Parabéns, obrigada pela conversa, pela boa conversa sempre, né? Isso, que seja decoração e de verdade. E é sempre. Hoje a gente falou sobre história, mas principalmente sobre aquilo que permanece. Sobre o que está nas ruínas, mas também no sentimento, na memória e na identidade de quem vive aqui. E talvez o maior convite que fica é esse, não apenas conhecer as missões, mas viver as missões. E é nesse sentido que a gente destaca quem proporciona essa experiência completa no nosso território. Nosso reconhecimento aqui ao Tenondé Parque Hotel. Viver as missões começa por aqui. Um espaço que acolhe, que conecta e permite que cada visitante realmente sinta tudo aquilo que a nossa região tem de único. E nosso agradecimento também aos nossos demais parceiros, Corsã, todos juntos contra os vilões de esgoto, Sicredi, é ter com quem contar, Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, Ikigai Sushi Bar, culinária japonesa e alta coquetelaria. E FenaSoja 2026, nosso ouro vem do campo. Um beijo no coração e até amanhã. Tchau, tchau.